Graça e paz, irmãos. Mais uma vez aqui para concluirmos aí a lição de número 10 desta vez, aula 2. Semana passada nós demos início então aí à aula de número 10, o Memorial da Nova Aliança, e hoje nós estaremos trazendo a conclusão desta aula para os irmãos. Amém? Então nós falamos que era costume dos judeus devotos participarem da Páscoa em Jerusalém. Dessa forma, Jesus, que se achava em Betânia, mesmo ciente do que lhe haveria de acontecer, subiu até a cidade, pois sabia que seu tempo estava próximo. Foi aí então que nós paramos, na semana passada, e hoje daremos sequência, no ponto 2.1 aí sobre os preparativos, que de acordo com as ordens do mestre, 2 discípulos saíram para tomar providência quanto ao local onde celebrariam a Páscoa. Alguns estudiosos acreditam que teria sido na casa de Maria, mãe de João Marcos, pois sua residência funcionava como quartel-general de uma das principais congregações de Jerusalém. E aqui, meus amados irmãos, eu quero trazer para vocês um texto bíblico que está no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Nós vamos ler dos versículos 12 ao versículo 17. Atos 12, versículo 12. Diz assim o texto: E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Ou seja, era um local ali de oração, uma casa de oração. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: está fora de ti, mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. Acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Então, esse texto, irmãos, é o texto onde Herodes manda matar Tiago e ele prende a Pedro, A intenção de Herodes era entregar Pedro ali aos judeus também, E só que aí o Senhor envia um anjo e o liberta da prisão. E aí quando ele vai até a casa de Maria, os irmãos ali estão em oração por ele. E aí acontece toda essa situação de alegria. A serva não sequer abriu a porta ali para que Pedro pudesse entrar. Então, só para a gente entender aí o que faz sentido, essa possibilidade de que tenha sido na casa de Maria, mãe de João Marcos, a última ceia ali, onde o Senhor o fez com os seus discípulos. Alguns historiadores interpretam o fato de Jesus ter enviado 2 discípulos secretamente à procura da casa para que Judas não tomasse conhecimento com antecedência do local da reunião, visto que certamente o traidor avisaria aos príncipes dos sacerdotes e estes aproveitariam a ocasião para prender o Messias. Amém, irmãos? Tem uma outra anotação aqui na revista do professor. Esta anotação não está na revista de vocês, mas eu vou compartilhar com vocês. É o que dá aí mais um complemento aí para nós. A Páscoa no Antigo Testamento oferece-nos um contato inicial e um ponto de partida para a obra redentora de Deus, que é completamente efetuada por meio de nossa redenção em Jesus. A redenção do Novo Testamento é
Antes de tudo, a libertação do pecado e do mal, a qual possibilita uma nova vida em Cristo. Varugese, Central Gospel 2006, página 89, um comentário bíblico aí do Velho Testamento. Amém, irmãos? Então acho que deu pra gente compreender um pouquinho aí desses preparativos aí para a ceia do Senhor, né? Para a comemoração ali, a celebração da Páscoa. Ponto 2.1.1, a Páscoa judaica. Nós vamos falar um pouquinho então sobre a Páscoa judaica, a comemoração da Páscoa judaica. A Páscoa, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, trata da obra redentora de Deus, que culmina em esperança para a comunidade que nele crê. Ao encenar e contar a história da Páscoa, o povo judeu, irmãos, mesmo hoje, remete-se ao seu passado e identifica-se com os seus ancestrais que se agarraram à esperança de entrar na Terra Prometida em meio à luta pela sobrevivência. Tá? Então, o elemento crucial no ritual da Páscoa era o sangue do cordeiro sacrificial, que oferecia proteção aos israelitas. E aí é o mesmo comentário bíblico aí de Varugese, da Central Gospel, página 89 do livro em 2006, publicado em 2006. Então, o contexto aí da Páscoa era a morte ali dos primogênitos, né, e a libertação. Esse período aí marcou a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Nós temos inclusive um texto que está em Êxodo 12, versículo 7. Vamos lá? Segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 12, no versículo de número 7, diz assim: E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã. Tá? Então aqui algumas orientações, algumas recomendações, que inclusive nós veremos um pouquinho mais à frente. Tá? Então, aqui a gente já consegue entender as motivações, né, da Páscoa judaica. E só trazendo um paralelo para vocês, em relação à Páscoa nos dias de hoje, nós vamos entrar aí no ponto 2.1.2, onde nós vamos falar dos rituais, né? Então, além de encontrar o local apropriado, Pedro e João também foram incumbidos de preparar o alimento, obedecendo a todos os rituais de praxe. Isso está lá em Lucas 22:8, que eu também quero ler com os irmãos. Novo Testamento, livro de Lucas, é o terceiro livro do Novo Testamento, Lucas capítulo 22, versículo de número 8. E o texto sagrado diz: E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. Né? Então não era só ali Pedro e João procurarem um lugar, mas também prepararem ali os alimentos. Como não havia número suficiente de sacerdotes para imolar os cordeiros, cada chefe de família ou seu representante poderia realizar a tarefa. Todo ritual era executado de forma ordeira e precisa. E aí, irmãos, o que acontece? Os que executavam o trabalho dividiam-se em 3 grupos e colocavam-se no pátio dos sacerdotes diante do santuário, próximo do altar dos holocaustos. Tá? Então aqui é uma aulinha aí das divisões ali do templo, né? Ao sinal de trombeta dos sacerdotes, os quais anunciavam o início das comemorações,
cada um imolava o seu cordeiro, né? Ou seja, fazia ali o sacrifício. Os sacerdotes, postos em duas filas, recolhiam o sangue de animais, dos animais em recipientes de ouro ou de prata, que eram levados ao altar, onde eram esvaziados. Em seguida, cortavam ali, né, os cordeiros, cuidando para que não quebrassem nenhum osso, porque isso daí estava lá nas orientações, nas recomendações no livro de Êxodo, capítulo 12, versículos 46, aliás, versículo 46, e também está no livro de Números, no capítulo de número 9, versículo número 12. É só aqui a instrução que Deus havia dado a Moisés para que ele repassasse isso ao povo. Então eles tiravam a gordura para queimá-la também no altar dos holocaustos, e concluindo o ritual com um cântico de salmos, o cordeiro era envolvido na própria pele e levado cuidadosamente à casa do seu respectivo dono, onde era assado para a refeição. E aí, irmãos, quando eu disse que traria aqui para vocês uma observação interessante, como é comemorado, como os judeus comemoram a Páscoa hoje, tá? Ah, como é chamado, né? A Pessá é uma festa que é comemorada até hoje em obediência à ordem de Deus, né? Transcrita na narrativa que fala: comemorem esse dia como festa religiosa para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. Vocês e os seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. Sendo assim, a Páscoa será comemorada pelos judeus nos próximos anos, né? No caso, 2021 já foi agora, né? Em 27 e 28 de março. E em 2022, no ano que vem, ela será comemorada em 15 e 16 de abril. A Páscoa judaica, em determinados anos, ela pode coincidir com a mesma data em que se comemora a Páscoa cristã, né? Mas o significado das duas difere um pouquinho. Enquanto a comemoração judaica relembra a passagem do anjo da morte durante a 10ª praga que possibilitou a libertação dos judeus da escravidão, a Páscoa cristã relembra o sacrifício de Cristo e a sua ressurreição. Esse é o ponto aqui onde a gente quer chegar, comparando aí as duas comemorações da Páscoa, tá? Isto é, sua passagem da morte para a vida, né? Então, Páscoa, só para a gente frisar, não é coelhinho, não é ovo de chocolate. A Páscoa, ela relembra o sacrifício, a morte e a ressurreição de Jesus. A Páscoa judaica ela é inaugurada com o Seder. O jantar é realizado dentro de uma estrutura litúrgica que inclui a leitura do Haggadah, que é um livro, né, que contém a história de libertação dos hebreus, e o consumo dos alimentos, cada qual com sua ordem específica. Tá? Os judeus, durante a Páscoa, não comem nada fermentado, por isso, essa orientação dos pães sem fermento, né, os pães asmos. E a celebração inclui uma série de alimentos que possuem, cada qual, uma simbologia diferente. Uma tradição comum da Páscoa judaica é conhecida como Afikoman. Nela, o matzá, que é o pão sem fermento, é dividido em dois e o maior pedaço é escondido, né? Depois do jantar, as crianças partem à procura do pedaço de matzá e aquela que encontrar ganhará um prêmio. Talvez por isso aí um pouquinho a associação com o esconder os ovos de Páscoa, né, irmãos? Dá para entender muito não, até porque coelho não bota ovo, né? É outra contradição aí dessa festa, dessa Páscoa aí que as pessoas comemoram de maneira comercial, né? Para vender aí produtos. E o que os judeus comem na Páscoa, né? Como mencionado durante a Páscoa, os judeus não comem nada que possua fermento e assim todos os alimentos do tipo são vetados. Durante o jantar, uma série de alimentos é consumida e cada um deles possui uma simbologia distinta, tá? Então tem lá o matzá, tem o vinho,
É um vinho especial, tá? Também não é fermentado e são servidas 4 taças de vinho durante o Sedar. É, o matzá, que é um pão sem fermento, na tradição hebraica, os judeus, quando foram autorizados a saírem do Egito, não conseguiriam esperar o pão fermentar. E por isso ele é feito de uma massa bem fininha. Inclusive que na igreja nós já participamos, né, da ceia com um pão sem fermento, né? Me lembro bem. Inclusive a gente tem fotos lá nas redes sociais, no nosso perfil no Facebook. Nós temos lá uma foto desse dia, o dia que a gente participou da ceia com o matzá, né, o pão sem fermento. E continuando aqui, tem a zeroá, que é o pedaço de osso com carne, aí no caso representaria ali a carne assada, né, que foi tostado, e ele simboliza o sacrifício. O maror, que é a raiz amarga, que simboliza a amargura do tempo de escravidão, ou seja, veja que tem um sentido, né? A alface, que também é utilizada para simbolizar essa amargura, tá? Aí tem o charosé, que é uma pasta que mistura massa, uva e nozes, e que pode também ter tâmaras, canela e vinho. E, por fim, a água salgada, que simboliza as lágrimas e o suor derramado pelos judeus durante a escravidão. É usada para consumo de batatas cozidas depois. E, por fim, o beitzá, que é o ovo cozido, que simboliza a esperança pela recuperação do Templo de Salomão, simbolizada também o luto pela destruição do templo. Então, só para a gente entender, para a gente compreender, né? Toda essa receita, que parece uma receita, né? Esses itens aqui que são consumidos na Páscoa atual judaica, né? Um pouquinho diferente, né, do que era antigamente, mas trazendo aí as mesmas simbologias. Amém, meus irmãos? Então acho que deu para a gente compreender bem aí a Páscoa judaica, né? Eu fiz questão de trazer aqui para nós esse comparativo, né, da anterior e da Páscoa nos dias de hoje dos judeus. Ponto 2.2, né, celebração da Páscoa. Ao toque das trombetas sacerdotais, como era o costume, Jesus e seus discípulos, como todas as demais famílias, deveriam tomar lugar à mesa para dar início à refeição memorial. Jesus e seus discípulos cumpriram todo aquele ritual. Após a ceia pascal, era comum que continuassem juntos, partilhando de outros tipos de alimento. É a mesma coisa que acontece até os dias de hoje, tá, irmãos? Então tem essa confraternização de Páscoa aí. É uma data muito importante, inclusive, como a gente fez menção, talvez nos dias de hoje ela seja mais comercial, né? Para vender aí produtos de Páscoa, de chocolate, de ovo, e, enfim, do que propriamente fazer jus à sua real importância e significado. Havia todo um ritual a ser observado durante a celebração da Páscoa, né? Por 3 vezes eram passadas no decorrer da refeição taças com vinho que eram oferecidas e compartilhadas por todos os presentes. A seguir, ervas amargas, né, que a gente pôde observar aqui quais são os significados dessas ervas, né? Embebidas em um molho também eram oferecidas. Logo após, comiam-se os pães asmos. E, por último, o cordeiro assado. Toda vez que compartilhavam do vinho, eram feitas orações de agradecimento. Então, aqui para a gente entender ali o momento, né? O momento ali de se servir, de compartilhar da refeição. Acho que deu para a gente entender também como que era feito, né? E aí mais para frente a gente vai ver aqui já no ponto 2.3, quando o traidor ele é identificado.
naquela reunião íntima, Jesus lavou os pés de seus discípulos, deixando-nos mais uma lição de amor e de humildade, né? Inclusive aquele episódio onde Pedro diz assim: bom, se você vai lavar meus pés, então já lava o meu braço e, e a minha cabeça. E Jesus falou: não, peraí, né, Pedro? Vamos devagar aí. Eu vou lavar os pés, né, dos discípulos. E após a ceia, o Senhor proferiu palavras de consolo aos seus amigos, porém, com o espírito turbado, né? Ou seja, o espírito ali preocupado, aflito, né? Jesus já passava ali por momentos de agonia, né? Ele declarou-lhes também que um deles o trairia. Tal declaração provocou enorme espanto em todos. Isso está lá em João 13, versículos 21 e 22, né? Então aqui já havia ali aquele receio, mas no coração Judas já sabia que era ele quem tinha aí esses pensamentos de entregar a Jesus, né? Mais tarde, no entanto, o mestre apontou o traidor, respondendo à pergunta feita por João a pedido de Pedro. É aquele a quem eu der um bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E aí esse texto está lá em João, no capítulo 13, no mesmo capítulo 13, então você só descer um pouquinho mais para frente, versículos 25 e 26, o 25 diz: inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Mas o mestre não apontou de imediato, né, ali quem o haveria de trair, pois todos estendiam a mão ao prato para se servirem. Isso está em Mateus 26, 23 e Marcos 14, 20. Depois você pode dar uma conferida, dar uma lida aí na sua casa. Porquanto era costume cada convidado pegar diretamente de um recipiente comum um pedaço de pão, carne, legumes e molho. Amém, irmãos? Deu para entender também aqui este ponto 2.3, né? Quando o traidor ele é identificado. Ponto 3, irmãos, para a gente dar andamento aqui, em memória de Cristo até que ele volte, né? Aí tem um quadrinho azul na sua revista que diz: no Novo Testamento, o sacrifício de Cristo recebe importância como o sacrifício do Cordeiro Pascal. Isso está em 1 Coríntios 5, do 6 ao 8. E Jesus, como Cordeiro sacrificado, resgata homens e mulheres para Deus. Apocalipse 5. É o mesmo comentário bíblico aí que a gente já citou de Varo Guese, Central Gospel 2006, página 89. Aí o ponto 3 vai dizer assim, meus irmãos: a última ceia que o Senhor celebrou com seus discípulos remete-nos à sua morte. Este memorial faz-nos recordar de sua expiação substitutiva. O pão repartido representa seu corpo dado por nós, e o vinho, seu sangue derramado em nosso favor. É interessante a gente notar também, irmãos, aqui, inclusive isto era uma dúvida minha, né? Porque fala muito de nós nos lembrarmos da sua morte, e às vezes isso aqui nos deixa um tanto quanto chocados, né? Nossa, lembrar da morte de Jesus, e aí a gente lembra ali, né, do sacrifício, das dores que Jesus sofreu, tanto quanto Jesus padeceu ali até ser crucificado e vir a morrer, né? Só que por conta disso, às vezes a gente acaba não nos lembrando de que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, né? Este é o ponto. Jesus ele veio para que a expiação
fosse concluída, né, através dele em favor de nós, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. A expiação, inclusive, ela tem a ver com nossa reconciliação com Deus. E o termo substitutiva, né, que a gente faz menção aqui, indica que tal reconciliação foi obtida pela morte de outra pessoa em nosso lugar. A ceia do Senhor constitui-se, portanto, em uma cerimônia da qual o cristão toma parte repetidamente, lembrando-se da morte do Senhor até que ele volte. Este memorial também confere ao crente a oportunidade de examinar a própria vida à luz da fé em Cristo Jesus. E aí nós temos um texto muito conhecido, um texto que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 28 e 29. Vamos lá? 1 Coríntios 11, versículos 28 e 29. 28 diz: Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. E aí o 29 vai dizer: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, né, irmãos, é outro aspecto também que às vezes gera um pouco de dúvida, porque a palavra ela nos ensina a examinarmos, né? Diz aqui o 29, o 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão. E às vezes é muito comum a gente ficar naquela dúvida, tô em pecado aqui, eu não vou tomar ceia e tal. Não, não, o momento da ceia é um momento para que nós possamos nos examinar, né? Nos arrepender ali dos nossos pecados e, enfim, compartilhar ali do pão, né? Fazer parte do pão da ceia do Senhor. Amém? Nós vamos então aí para o ponto 3.1. Isto é o meu corpo que por vós é dado. Jesus instituiu uma nova refeição, que não serviria apenas como um memorial da sua morte, mas também como uma representação da comunhão promovida pelo corpo e pelo sangue de Cristo. Isso está em 1 Coríntios 10, 16, 17. Já que a gente está aqui em Coríntios, vamos só voltar um capítulo, né? Nós estávamos no 11, vamos voltar aqui para o capítulo de número 10, versículos 16 e 17. Que diz assim: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partirmos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Né? E inclusive o versículo 17, né? Ele não está... Aliás, o versículo 17 diz: porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Amém? Então aqui já deixa bem claro o significado, né, do pão que representa o corpo de Cristo. A ceia do Senhor constitui-se, portanto, em uma proclamação e em um símbolo da esperança dos fiéis quanto ao seu retorno, quando todas as promessas divinas serão cumpridas. Amém, irmãos? E essa é a nossa expectativa, né? Que as promessas elas se cumpram e, enfim, Jesus ele possa voltar e nos buscar, né? Buscar a sua igreja. Ainda mais em tempos tão difíceis, né, dos quais nós vivemos, né, enfrentando lutas, dificuldades, situações aí tanto quanto atípicas, né, na história da humanidade, é algo inédito, né, algumas coisas que nós estamos vivendo, mas a nossa expectativa não deve ser aqui, né, em uma melhora aqui, mas sim no retorno do nosso Cristo,
para nos buscar e nos levar para nosso lar real. Amém? Ponto 3.2. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. O vinho da ceia do Senhor ilustra a concessão da vida, né? Ou seja, a entrega ali, o ceder da vida de Cristo ao nosso favor, para nós. Um sacrifício de sangue que inaugura a nova aliança para aqueles que respondem à oferta de salvação de Jesus. Então, né, irmãos, a oferta de salvação de Jesus é para todos, né? Mas só aqueles que aceitam, né? Que correspondem, então, é quem vão viver isso, né? Esta é a mais forte imagem substitutiva do Evangelho de Lucas. Jesus morreu na cruz em nosso lugar para expiar nossos pecados. Isto está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Vamos lá? Atos dos Apóstolos, né? Atos depois do livro de João e antes do livro de Romanos, capítulo 20, versículo de número 28. Já lá na parte final do capítulo, diz assim: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então está aqui mais uma vez a referência, né, a associação do sangue de Jesus para com a nossa salvação, a entrega, né, do Senhor Jesus por nós naquela cruz. A aspersão de sangue, que está lá em Êxodo, no capítulo 29, 12, versículos 16 e 20, era uma exigência para que a aliança mosaica fosse instituída, tá? Isso está lá em Hebreus, no capítulo 9, versículos 18 e 22. Aliás, o livro de Hebreus, ele explica muito bem essa questão da ceia, do sacrifício de Jesus por nós. Da mesma forma, o sangue de Cristo derramado na cruz deu início a uma nova aliança. E a indicação de que seu sangue foi derramado por muitos aponta para o fato de que ele morreu na cruz em lugar de muitos pecadores de todas as nações e pagou o preço por todos os seus pecados. Portanto, todo aquele que nele crê receberá a vida eterna, né? E aí, aquele texto conhecidíssimo de João 3,16, né? Que eu costumo até brincar, dizendo que se você for abordado pela polícia, falar assim: senhor policial, eu sou crente, me libera aí. E o policial pergunta para você: então me diz o que está escrito lá em João 3,16, né? E aí, meu irmão, se você não souber responder o que está escrito lá em João 3,16, você certamente vai tomar uma boa bronca do policial. Só para a gente descontrair um pouquinho, irmãos, e nós já nos encaminhamos então para a conclusão da lição, né? Faltava só apenas o ponto 2. Nós passamos aí pelos preparativos, a Páscoa judaica, trouxe para vocês um comparativo da Páscoa como era e como é nos dias de hoje para os judeus, a celebração da Páscoa, a identificação do traidor, né? No caso, quando Jesus celebrou com os discípulos ali a última ceia, e aí em memória de Cristo, até que ele volte. Isto é o meu corpo que por vós é dado, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, e inclusive o texto de Hebreus lá no capítulo 8, versículos 8 a 13, e depois o capítulo 9, do versículo 11 ao 28, ele esclarece muito bem isso, né? Eu quero ler com vocês aqui um trecho da referência que está em Hebreus, no versículo 22, ó, do 22 em diante.
diz assim: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Amém, irmãos? E essa é a nossa expectativa, né? Aguardando o retorno de Jesus para nos buscar. Amém? Então que nós possamos receber este sacrifício de Jesus, né? Porque o sacrifício foi para todos, né? Mas nem todos receberão, né? Inclusive é este aí a grande expectativa, inclusive para os judeus no caso, né? Os judeus eles aguardam ainda a primeira vinda do Messias, né? Há uma forte vertente aí de que muitos judeus hoje, nos dias de hoje, já estão se rendendo a Jesus, né? E ao Messias que habitou entre nós, né? Há um clamor muito grande para uma revelação. Eu li um artigo a respeito disso, dizendo que há um clamor muito grande de uma parte de judeus pedindo um sinal, uma revelação de Deus, de que Jesus Cristo era de fato o Messias, pois eles, grande parte deles, ainda aguardam o Messias nos dias de hoje. Amém? Só para a gente entender então aí essa diferença. Vamos então à conclusão, irmãos. A última ceia dá-nos uma ideia da compreensão que Jesus tinha de sua própria morte. As diferentes narrativas deste evento concordam em diversos pontos. Primeiro, a morte de Jesus simbolizada pelo pão e pelo vinho, seria uma renovação da aliança do Novo Testamento, celebrada na Páscoa. Está lá em 1 Coríntios 11, 24 e 25. Segundo, seu sangue seria derramado por muitos para a remissão dos pecados. Isso está em Mateus 26, 28. E terceiro, sua morte não seria o fim, mas parte do reino de Deus com uma dimensão futura. Isso está em Marcos 14, 25. Quando Jesus disse que os discípulos não a comeriam mais, até que ela se cumprisse no reino de Deus, ele referia-se à Páscoa eterna no céu, onde não mais haverá simbologias, apenas uma magnífica realidade. Né, irmãos? Um grande banquete do qual eu e você certamente faremos parte. Amém? Acho que deu para nós entendermos, compreendermos bem o memorial aí da nova aliança, né? O significado da Páscoa, o significado e a importância da ceia do Senhor, né? Para que nós possamos nos lembrar então da morte e da ressurreição de Cristo, além de que nossa expectativa para o seu retorno, né? Para que ele venha nos buscar. Amém, irmãos? Então essa é a nossa, foi né, a nossa aula de número 10.
a nossa próxima aula agora, após esse período aí de pausa que teremos, né? Mas aí a nossa próxima aula será a lição de número 11, a prisão e o julgamento de Jesus. E quem sabe, neste retorno aí da escola bíblica, nós possamos estar lá no templo, né? Porque não? Vamos crer que nós já estejamos juntos novamente lá na escola bíblica, podendo participar presencialmente desta comunhão aí, deste tempo precioso de ensino. Amém, irmãos? Deus vos abençoe. Não esquece de deixar o seu like aí, o seu comentário, se houver alguma dúvida, traz para nós aqui nos comentários que certamente nós vamos aí corresponder aí, esclarecer qualquer dúvida que possa ter ficado da aula de hoje, tá bom? Deus os abençoe e até a próxima.